Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do livro O Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai ouvir a leitura referente a Parashá 27, Tazriah, do terceiro livro da Torá, livro de Vaikra. Vamos começar a leitura? A mitzvah de realizar o Brit Milá de um bebê judeu. Hashem ordenou: um menino judeu deve fazer o Brit Milá, a circuncisão, no 8º dia depois de seu nascimento. Mesmo que o 8º dia seja Shabat ou Yom Tov, a Milá não é adiada para outro dia, mesmo que ela envolva uma melachá, normalmente proibida no Shabat, fazer um ferimento. Isso mostra quão importante é a mitzvah da Milá. Porque Hashem ordenou que a Milá fosse feita nos meninos enquanto eles ainda são bebês? Não seria melhor esperar até a criança ficar mais velha, por exemplo, até o seu bar mitzvah? Ela então entenderia que estaria participando de uma mitzvah e a sua recompensa seria ainda maior. Eis algumas razões por não esperar ela crescer. Primeira, Hashem sabia que quando os meninos crescessem, eles poderiam se recusar a fazer a Milá. Se isso acontecesse, vários meninos judeus ficariam sem o Brit Milá. Segundo, Hashem também sabia que os bebês não teriam medo de fazer a Milá, como seria o caso dos meninos mais velhos. Também a pele de um bebê é mais tenra e cicatriza mais rapidamente depois da Milá. Terceiro, os pais não hesitam em fazer a Milá em um bebê recém-nascido, mas à medida que a criança fica mais velha, os pais se tornam mais apegados a ela. Eles podem hesitar em realizar essa mitzvah por medo de machucá-la. Por todas estas razões, Hashem, em sua infinita sabedoria, decretou que a Milá deve ser realizada assim que o bebê chegasse aos 8 dias de vida. Você já participou de um Brit Milá? Aqui estão algumas coisas que fazemos. Quando o bebê é trazido, todas as pessoas presentes se levantam e falam: Baruch Haba, bem-vindo. Observação: a gemátria, valor numérico das letras equivalente à palavra Rabá, equivale a 8. O Aleph de valor 1, o Beit de valor 2 e o Re de valor 5. Assim nós estamos, na realidade, dizendo: boas-vindas à criança, que tem a Milá aos 8 dias de vida. Sefer Haman Ig. O bebê é colocado em uma cadeira especial, chamada de Itze Shel Eliyahu, o trono de Eliyahu. O profeta Eliyahu é o anjo enviado por Hashem para estar presente em todos os Brit Milá. O Moel então coloca o bebê no colo do Sandak, o homem que recebe a honra de segurar o bebê durante o Brit. E quando ele está pronto para realizar a Milá, o Moel recita a Brachá. Abençoado és tu, Hashem, Rei do Universo, que nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou a respeito da Milá. O pai do bebê também recita uma Brachá especial enquanto o Moel está realizando a Milá. Abençoado és tu, Hashem, Rei do Universo, que nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou introduzi-lo no pacto de nosso patriarca Avraham. Depois do Brit, o bebê recebe seu nome. Por que um Brit Milá é chamado de Brit, pacto, de Avraham? A primeira mitzvah que Hashem ordenou a Avraham foi realizar a Milá em si mesmo. Então Hashem disse a Avraham que, naquele momento em diante, todos os meninos judeus deveriam fazer a Milá com 8 dias de vida. A Milá seria um Brit, um pacto entre Hashem e o povo judeu. Eles acreditariam nele, e ele seria seu Deus. A cerimônia do Brit Milá continua com os participantes desejando que o novo bebê cresça para se tornar um Talmid Raham, se casar e construir uma família, e para sempre fazer bons atos.
Os pais convidam os parentes a se juntar a eles em um seudá. A seudá é uma refeição festiva. Ela mostra que os pais estão felizes por realizar uma mitzvah de Hashem. Ela também nos recorda da refeição que Abraham fez num dia em que se realizou a milá em seu filho Isaac. A mitzvah da milá é tão grande que Hashem considera os pais que fazem a milá em seu filho como se tivessem trazido um corban para ele. Uma história. Somente um judeu que tem o Brit Milá pode entender a Torá. O imperador romano Adriano tinha um sobrinho, Onkelos, que compreendeu que a idolatria dos romanos não fazia sentido e que somente a Torá era a verdade. Ele decidiu se tornar judeu, mas ficou com medo que seu tio se enfurecesse com ele e o castigasse. Ele disse a Adriano: Eu quero me tornar um mercador e fazer negócios. E por que você quer fazer negócios? Perguntou o imperador. Você já é bastante rico. Eu sempre dou a você todo o dinheiro que você deseja. O verdadeiro motivo pelo qual quero me tornar um mercador, explicou Onkelos, é para deixar o palácio por um tempo e me misturar com estranhos. Eu quero estudar o comportamento das pessoas e aprender com elas. Agora, tio, por favor, me dê um bom conselho de como ser bem-sucedido nos negócios. Adriano o aconselhou. Se você achar mercadorias que valem muito dinheiro, mas ninguém quiser comprá-las, compre-as enquanto estão baratas. Com o tempo, o preço subirá e você fará uma fortuna. Onkelos agradeceu seu tio pelo conselho, disse adeus e saiu de Roma. E para onde ele foi? Direto para Eretz Israel, onde ele entrou em uma estivá, estudou Torá dia e noite e se tornou um ger, um convertido ao judaísmo. Na próxima vez em que ele apareceu na corte de Roma, todos podiam contar pela sua expressão séria e seu comportamento diferente que havia mudado. Qual o problema com você? Perguntou o imperador. Você parece uma pessoa que passou por problemas. Você perdeu dinheiro nos negócios ou alguém o distratou? Não, respondeu Onkelos. Mas a sua face está mudada, insistiu Adriano. Alguma coisa aconteceu com você. Algo realmente grande aconteceu comigo, e de fato eu mudei, respondeu Onkelos. Mas não é que você está pensando. Eu estou diferente porque estudei Torá e também fiz um Brit Milá, pois tornei-me judeu. Que ideia mais maluca é essa? Disse o imperador surpreso. Você me deu essa ideia, tio, disse Onkelos. Você se lembra quando me disse para fazer negócios com mercadorias que ninguém queria comprar? Bem, entre os povos do mundo, os judeus são os mais adiados a todos. Os judeus são os mais odiados de todos. Todas as outras nações os desprezam, mas no futuro eles serão os mais elevados. Hashem prometeu através do seu profeta Yeshayahu que mesmo reis se curvarão perante eles, e eles serão a nação escolhida por Deus. O ministro do rei estava próximo, ouvindo a conversa. Ele odiava os judeus do fundo do seu coração. Como você ousa dizer que até mesmo reis se curvarão para os judeus? Ele repreendeu Onkelos. Adriano concordou com a observação do ministro e bateu na cara de Onkelos, pelo que ele havia dito. O ministro ficou satisfeito e disse ao imperador: Agora que seu sobrinho se juntou aos judeus, ele é um traidor. Expulse-o ou mande matá-lo. Você está cometendo um erro, o imperador repreendeu seu ministro. Meu sobrinho não poderia ter agido de outra forma. Ele tem uma alma judia e nasceu para ser um judeu. O ministro ficou tão frustrado que o imperador discordou dele e que ele se atirou do topo do telhado e morreu na queda. O imperador disse a Onkelos: Veja o quanto eu gosto de você. Eu fiz com que este homem se matasse por sua causa. Agora, por favor, me diga a verdade. Explique essa sua ideia maluca para mim. Tio, disse Onkelos,
Eu viajei para Eretz Israel porque eu queria muito estudar Torá. Certo, disse o tio. Mas você não podia ter estudado Torá e ter se tornado um erudito sem ter feito a Milá? Ah, não, explicou Onkelos. Isso é impossível. Todo aquele que estuda a Torá e não faz Brit Milá não consegue entendê-la de verdade. Hashem revela a sua Torá somente para aqueles que têm o seu corpo. Hashem, reve... Hashem revela a sua Torá somente para aqueles que têm em seu corpo o Brit, o pacto de Abraham. Você alguma vez já deu um prêmio a um general a menos que ele tenha primeiro arriscado a vida por você? Da mesma forma, se alguém faz a Milá, ele mostra que está pronto para entregar a sua vida por Hashem. Somente então Hashem o recompensará com seu maior presente, fazê-lo entender a Torá, especialmente a Torá oral. Onkelos se tornou um dos maiores e mais sagrados sábios da Torá. Ele traduziu a Torá para o aramaico. Esta tradução, chamada de Targum Onkelos, está impressa em cada Humash, ao lado do texto em hebraico. A mãe de um novo bebê oferecia korbanot especiais na época do Beit HaMikdash. Na época do Beit HaMikdash, a nova mãe de um menino ou menina oferecia corbanotes especiais. Ela trazia um cordeiro para uma oferta de olá e uma pomba ou rola para um hatat. Se ela não tivesse condições de trazer um cordeiro, ela poderia dar um pássaro no lugar. Neste caso, ela oferecia 2 pássaros, um para o olá e o outro para hatat. A mulher viajava até o Beit HaMikdash e dava os seus korbanot para o Cohen. Antes de seus korbanot serem oferecidos, uma nova mãe não tinha permissão de entrar no pátio do Beit HaMikdash, no pátio do Mishkan ou do Beit HaMikdash, ou de comer uma parte do korban. Porque uma nova mãe tinha que oferecer um korban a Hashem? Uma das razões para agradecer a Hashem por tê-la salvo dos perigos do parto. Todo nascimento é um milagre pelo qual a mãe, bem como toda a família, deve mostrar sua gratidão a Hashem. O que é tzarat? A Torá continua a nos contar sobre os diferentes tipos de tumá, impureza. Uma delas é a tzarat. O que é tzarat? Tzarat era uma doença da pele que somente podia ser diagnosticada por um Cohen. Se um judeu, homem, mulher ou criança, notava uma ou mais manchas brancas em sua pele, ele deveria suspeitar da possibilidade de tzarat. Ele era ordenado a mostrar a mancha a um Cohen. A mancha poderia ter uma destas 4 colorações. Primeiro, Baheret, branca como a neve. Este era branco mais brilhante. Segundo, Sapahat de Baheret, um tipo mais brando, Baheret, um pouco menos branco. As manchas se pareciam com um reboco branco das paredes do Kodesh do Beit HaMikdash. Terceiro, Set, branco mais escuro, a cor da lã pura. Quarto, Sapahat de Set, um tipo mais brando de Set. As manchas eram da cor da parte interior da casca de um ovo. Se as manchas brancas fossem mais escuras do que os 4 tons mencionados, elas não eram tzarat. O judeu ia até o Cohen e falava: encontrei uma mancha branca, ou várias manchas brancas, em meu corpo. O Cohen então lhe dizia: deixe-me checar se você está com tzarat. O Cohen examinava para ver se encontrava umas destas 2 coisas. Primeiro, 2 pelos que se tornaram brancos dentro da mancha branca. Ou 2, um pedaço de pele saudável no meio da mancha branca. Se ele visse um desses 2 sinais, o Cohen dizia ao homem: você tem tzarat. Você deve seguir todas as leis relativas a quem tem tzarat, que nós logo explicaremos. Se o Cohen não encontrasse 2 pelos brancos na mancha branca ou alguma pele saudável dentro da mancha, ele dizia:
Eu não sei ainda se você está com tsarat. Espere uma semana. Depois de uma semana, volte e eu examinarei você novamente. No entanto, se a pessoa vivesse em uma cidade cercada por uma muralha, ela teria de sair da cidade e ficar sozinha do lado de fora. O Cohen então lhe advertia: há algo errado com você. Do contrário, Hashem não teria colocado esta mancha branca em sua pele. Mas Hashem, em sua misericórdia, deu a você uma semana para que você reflita sobre seus maus atos. Talvez, se você fizer tchuvá, você não ficará com tsarat. Aproveite bem seu tempo. O Cohen não retornava até a pessoa antes de ter passado uma semana. Então ele examinava a mancha ou as manchas novamente, para ver se 2 pelos brancos haviam crescido nela, ou 2, se havia agora um pedaço de pele saudável dentro da mancha, ou 3, se a mancha branca estava maior do que na semana passada. Se o Cohen encontrasse uma destas 3 coisas, ele declarava: você tem tsarat, e deve seguir todas as leis de um metzorá, uma pessoa que tem tsarat. Meu filho, faça techuvá, porque a tsarat normalmente atinge uma pessoa que falou lashon hará. Se o Cohen não encontrasse nenhum dos 3 sinais de tsarat, ele falava: espere mais uma semana, então eu o examinarei de novo. Hashem está dando a você mais uma chance de fazer tchuvá. Se depois de mais uma semana o Cohen achasse um dos 3 sinais de tsarat, ele declarava: você é um metzorá. Se ele não encontrasse nenhum dos 3 sinais, a pessoa estava tahor, pura. Ela não seria examinada novamente depois da 3ª semana, mesmo que as manchas ainda estivessem ali. Se um ratã noivo encontrasse manchas brancas em seu corpo durante os Sheva Brachot, ele não precisava mostrá-las ao Cohen até os Sheva Brachot terminarem. Da mesma forma, se alguém descobrisse manchas brancas em sua pele no meio de um Yom Tov, ele não precisava ir até um Cohen até o Yom Tov acabar. Hashem não queria estragar a alegria dos Sheva Brachot de um ratã, ou o júbilo de um Yom Tov, fazendo com que um judeu fosse até o Cohen, que talvez tivesse que separá-lo das outras pessoas. Um judeu poderia achar que ele era esperto e decidir: eu mostrarei a mancha branca ou manchas ao Cohen, mas primeiro arrancarei os pelos brancos. Mas se ele fizesse isto, ele estaria cometendo um pecado. O Beit Din poderia puni-lo como malkot, chicotadas. A Torá proíbe um judeu de remover qualquer sinal da tumá de tsarat. Fim da leitura do pequeno Midrash referente a Parashat Tazriá, do ciclo 5.786. Nós nos vemos na próxima leitura. Shalom, shalom.